E eu começo o programa falando de alimentação e celulite. Será que tem relação? Será que a gente consegue minimizar esse problema com uma alimentação correta? A gente sabe que a celulite é um problema estético que incomoda mais de 90% das mulheres, né? Os furinhos que aparecem na nossa pele, especialmente nas pernas, quadris, abdômen, bumbum. E apesar de famosos, muitas mulheres ainda têm dúvidas de como esse problema surge e o que pode ser feito para ajudar no controle desse, eu digo nem que é um mal, mas um mal-estar que causa a gente. Então, a gente vai aprender a comer direitinho para combater ou evitar ou melhorar a situação das celulites. E eu recebo aqui a nutricionista Caroline Trevisan, que já trouxe uma bancada cheia de ideias para que a gente possa comer direitinho e ficar longe das celulites, né, Carol? Seja muito bem-vinda, viu? Isso tudo aqui evita celulite? Não. Ao contrário, né? Já falaram lá fora. Essa parte aqui é tudo que você vai falar mal. Eu falei, é mais ou menos isso. Essa parte aqui que às vezes a gente fica tão tentado a cair de tudo, né? De corpo inteiro. A batatinha frita, o pãozinho, a bolachinha, a cervejinha. Aqui é macarrão? Macarrão. Macarrão. As balinhas que eu adoro. Balinhas de goma, chocolates, bolo. Isso tudo dá celulite. Então, na verdade, a celulite, ela tem uma causa multifatorial. São muitos os fatores que influenciam o desenvolvimento de celulite. Nós, mulheres, infelizmente, temos uma probabilidade maior por conta da questão hormonal. Então, além da questão hormonal, sedentarismo, algumas questões genéticas, inflamações levam ao desenvolvimento de celulite. E a parte da alimentação, ela exerce muita influência, porque ela faz com que nós tenhamos inchaço das células de gorduras, que são os adipócitos. Eu trouxe uma imagem. Então vamos ver. Quando a gente come errado, a gente incha a célula de gordura, é isso? Exatamente. E aí esse inchaço pode causar a celulite. Então vamos ver essa imagem que vai ser bem interessante. Aí, olha. Então a gente tem a epiderme ali de uma pele sem celulite, que é a pele. Aí a gente tem a derme, que está toda regular, os vasos sanguíneos e aquela parte amarelinha, que são as bolinhas, são as células de gordura. Quando nós comemos muitos alimentos ricos em açúcar, ricos em farinha branca, a bebida alcoólica, essas células de gordura, elas incham, os adipócitos incham de gordura, que é a imagem do lado, que é a pele com celulite. Dá pra gente ver que essas células, a parte amarelinha, ela tá muito mais inchadinha. Esse inchaço faz com que as fibras, a parte ali que tem colágeno, que são as fibras, fiquem esticadas e causam uma irregularidade na nossa derme, na epiderme. E daí fica com essa aparência casca de laranja, que são as celulites. Além de ficar com flacidez. Então, a celulite, ela também está relacionada à flacidez da pele por conta dessas fibras de colágeno que ficam, e elastina, que ficam esticadas. Quando a gente pensa em alimentação, além da prática de atividade física, qualidade de sono, cuidar das questões de saúde, principalmente as questões genéticas, a alimentação vai exercer influência e nós conseguimos tratar a celulite, desinflamando essas células de gordura e prevenir o desenvolvimento da celulite por meio da alimentação. Olha que boa notícia, né? Então, para começar, a gente já tem aqui um monte de restrição. Vamos evitar isso aqui. Agora, aqui tem o quê? Ômega 3 também é para evitar? Aqui é um suplemento que nós devemos usar com prescrição de um nutricionista ou de um médico. O ômega 3, ele é anti-inflamatório. O processo da celulite é uma inflamação. Então, quando a gente usa ômega 3 com recomendação na dose adequada, nós estamos evitando processos inflamatórios. Então ele é bom. Ele é bom. Então, é que ele ficou aqui no cantinho porque não coube na nossa bancada lá. Vou colocar ele aqui para ninguém ficar na dúvida, porque daqui a pouquinho eu vou até falar de ômega 3, então deixa ele aqui, que é meu queridinho. Tá bom? Vamos passar para cá. Esse é o lado bom. Esse é o lado de alimentos indicados para que nós possamos evitar o desenvolvimento de celulite e diminuir a aparência, o aspecto da pele quando já tem celulite, né? Lembrando que esses alimentos não é que devem ser proibidos, o que a gente sempre fala, equilíbrio, porque comer não é só nutrir o corpo, a gente come por prazer, por questões sociais. Então, esses alimentos, eles podem ser consumidos, mas com moderação. No momento em que você visa uma questão estética maior, evite. Mas no dia a dia, eventualmente, esses alimentos podem entrar na nossa alimentação, né? Sem terrorismo, isso não pode. A gente pode comer um pouquinho de tudo desde que se tenha equilíbrio. Perfeito.
Então aqui eu trouxe por refeições para dar ideias do que pode ser consumido em cada refeição para uma dieta anti-inflamatória, rica em antioxidantes. Porque o que nós precisamos fazer? Diminuir a retenção hídrica causada por esse inchaço dessas células, nutrir os vasinhos, porque os vasinhos na celulite, eles estão desnutridos, aumentar a circulação. Porque quando a gente deixa os vasinhos esticados, eles não ficam com boa circulação. Por que a drenagem linfática é um auxiliar também na diminuição da celulite? Porque ativa esses vasos sanguíneos. Porque eles ficam comprimidos com essas células tão inchadinhas. É como se eles ficassem espremidos. E daí você não vasculariza aquela região direito e favorece ainda mais a celulite. Então, esses alimentos vão aumentar a circulação, são ricos em antioxidantes e substâncias que vão fazer com que você tenha vasoconstrição, melhore a parte circulatória e diminua esses inchaços, a retenção hídrica propriamente dita. Olha que legal, bom a gente entender o funcionamento do nosso corpo, né? Vai dando clareza em várias situações, estou amando. Vamos continuar então. Então aqui eu sugeri um café da manhã. Alguns estudos mostram, pegaram 43 mulheres que tinham celulite e submeteram elas a vários tipos de dieta. Dieta com quantidade normal de carboidrato, dieta com uma quantidade maior de proteína e menor de carboidrato, e uma dieta com mais carboidrato, mais gordura e mais proteína, mais gordura e menos carboidrato. Tá. O que eles observaram? A dieta que tinha um pouco mais de proteína e menos carboidrato foi a dieta que trouxe mais resultado na aparência da pele dessas mulheres. Então, o que a gente pode dizer? Uma dieta para desinflamar, ela deve ser com uma redução de carboidratos. Mas quando a gente fala carboidrato, as pessoas normalmente pensam, né? Eu vou cortar totalmente o carboidrato, vou cortar arroz, vou cortar batata doce. Quando a gente fala de carboidrato, são esses carboidratos simples que a gente mostrou na mesa ao lado. Nós conseguimos fazer uma dieta anti-inflamatória com carboidratos que vêm da natureza. São os tubérculos, carboidratos bons. Arroz integral. Então, é escolher o tipo certo de carboidrato. E essas dietas com menor teor de carboidrato, calculada para cada pessoa, diminuiu a aparência da celulite. Então, eu propus aqui uma refeição, café da manhã no caso, com um alto teor proteico. Então, a gente tem os ovos, né, que pode ser preparado cozido, pode ser preparado como omelete, como ovo mexido. E aqui eu coloquei os temperinhos, porque são temperinhos que têm ação e compostos bioativos que são anti-inflamatórios. Então, a gente tem orégano, a gente tem a cúrcuma, que pode ser usado no próprio omelete, tem a pimenta, pode pôr curry. E assim você vai diminuir, pondo mais tempero, você diminui sal, porque o sal ajuda também na retenção hídrica. E esses temperos, além de dar sabor, eles vão diminuir esse processo inflamatório, essa inflamação. As frutas vermelhas, porque as frutas vermelhas, elas têm flavonoides, que é um antioxidante que auxilia também na redução da celulite e da gordura. Então, a gente tem cereja, amora, tem blueberry, tem uva, não precisa ser morango, né? Não precisam ser só as frutas vermelhas importadas, que são bem mais caras. Pode ser qualquer fruta que tenha aparência... Pode ser a amora do pé que você tem na sua casa. Pode ser a ameixa, frutas que tenham a cor vermelhinha, tá? Aqui eu trouxe um suco, que foi uma sugestão para o café da manhã, com frutas vermelhas, além disso, beterraba, porque a beterraba tem óxido nítrico. Ela abre os nossos vasos para que eles sejam bem nutridos. Então, você se alimentando bem, você colocando a beterraba num suco, por exemplo, você vai fazer com que os seus vasos fiquem mais dilatados e ocorra maior absorção de nutrientes. Você vai nutrir as suas células. Romã, porque a romã tem uma substância que a gente fala anti-aromatase, porque o problema da celulite tem a ver com o hormônio, o estrogênio. E a testosterona, ela vira estradiol, que é o estrogênio. A romã tem substâncias, frutas vermelhas também, que vão reduzir essa conversão da testosterona em estradiol. Então, você vai ajudar também na diminuição do processo inflamatório. Além do gengibre, que todo mundo sabe, que é excelente para trazer um aumento metabólico, né? Lembrando que só o gengibre não vai fazer milagre, é importante estruturar toda a dieta. Aí a gente vai para um lanche para quem gosta de fazer lanches intermediários, ou lanche da tarde ou lanche da manhã. Aqui eu coloquei o chá,
Tem um coração aqui, ó, não sei se dá pra ver na xícara, olha. Ai, que linda! Linda mesmo. Chá verde, porque o chá verde, ele vai ajudar no processo de detoxificação. A gente precisa fazer um processo de detoxificação para reduzir o aspecto da celulite. Tá. Então, o chá verde, mas pode ser qualquer chá diurético. Salsa-parrilha, alecrim, hibisco, dente de leão, cavalinha, centela asiática, porque a centela asiática ajuda também na firmeza da pele. Qualquer tipo de chá pode ser consumido nesse intervalo, tá? Aqui tem um cafezinho, para quem quiser. Óbvio que a gente fala para não colocar o açúcar, ou tomar o café puro, ou tomar o café com algum tipo de adoçante. O recomendado é o xilitol. Iogurte, porque a gente sempre fala do intestino. Todo assunto que a gente vem falar de alimentação, a gente fala do intestino. Um intestino que não está saudável, ele não absorve nutrientes e não nutre as células. Então, os probióticos que a gente tem no iogurte, no kefir, no kombucha, todos esses alimentos são ricos em probióticos, que são aqueles lactobacilos benéficos à nossa saúde. E aqui uma frutinha vermelha para acompanhar. Além das oleaginosas, que são as castanhas, castanha do Pará, de caju, amêndoas, que também podem ser utilizadas. Dá até fome, né, gente? Só coisa gostosa. Eu amo tudo isso aqui. No intervalo das refeições, é importante que nós também Tem que tomar água, né? Bastante né? água. Porque a água vai ajudar a eliminar as toxinas e vai fazer com que a gente tenha essa diminuição da retenção. Tem gente que fala, eu vou beber água, mas eu vou ficar com mais retenção hídrica. Não. Quando você bebe água, você elimina toxinas que causam esse inchaço. As pessoas falam 2 litros de água por dia. Mas quem quiser calcular em casa, são 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, você pega o seu peso, multiplica por 35, vamos falar para ficar uma regra geral, multiplica por 35 e vai dar o quanto de água a gente tem que consumir. Porque o nosso peso influencia na quantidade que a gente tem que beber de água. Lembrar sempre de hidratar. E aqui eu coloquei 2 sugestões para almoço ou jantar, né? A gente orienta colocar sempre as brássicas, que são essas verduras, hortaliças e legumes que têm uma quantidade grande de antioxidantes. A couve, o brócolis, a couve-flor, o repolho, porque eles atuam na redução da aparência da celulite também. A couve, o brócolis, a couve-flor, a gente pode também colocar naquele suco sugerido para amanhã, como sucos detox. Tá. Evitar consumir o suco detox todos os dias. É interessante intercalar, dia sim, dia não. Principalmente para quem tem problema tiroidiano. Então, procurar a ajuda de um profissional para orientar essas questões é extremamente importante. Perfeito. Parte proteica, né? Pode ser uma carne, pode ser um ovo. A gente orienta também, pelo menos 2, 3 vezes na semana, colocar um peixe, sardinha, atum, porque são ricos em ômega 3, para que a gente não tenha que suplementar tanto ômega 3. Saladas, né? A gente tem aqui o alface, tomate. Temperar com limão, porque o limão também ajuda a diminuir essa conversão de testosterona em estradiol. E azeite. Então, no lugar do vinagre, é melhor o limão? Melhor o limão. Até para quem tem anemia, o limão, ele tem vitamina C, que ajuda a absorver o ferro dos vegetais. Tá. Ele converte esse ferro de uma forma que ele fique mais absorvível. Então, o limão é interessante para crianças, para quem tem anemia. E até interessante falar, não misturar nada que tenha leite, por exemplo, na sobremesa, para quem está com anemia, porque o leite é rico em cálcio e o cálcio e o ferro, eles são absorvidos no mesmo lugar. Se você consome algo que tem muito cálcio, você deixa de absorver o ferro. Então, para as mães que dão, às vezes, iogurte como sobremesa, isso é uma dica à parte, é interessante não dar, porque senão você vai absorver totalmente o cálcio e não absorve o ferro e não melhora o quadro de anemia. Tá. Aqui, um prato diferente, porque aqui é para quem está em restrição de carbo, mas em alguns casos a gente consegue colocar um pouco de carboidrato. Então, feijão, arroz integral, a salada, legumes, uma porçãozinha aqui de purê de mandioquinha e uma porção de carne, que no caso é o frango. E à noite, eu coloquei a sugestão de sopa, que é uma sopa leve, é uma sopa de batata doce com couve, porque a gente colocou a couve, que é a brássica, a hortaliça brássica, para ajudar na redução de celulite. Como sobremesa, o abacate. A gente orienta sempre consumir o abacate à noite, mas ele pode estar também no café da manhã ou no lanche da manhã.
Perfeito. Um abacate, esse aqui é um avocado, né? Aquele Isso. menorzinho. Eu poderia comer ele inteiro ou é muito? O avocado pode comer um inteiro. O abacate, que é o Que é grandão. que é o grandão, cortar ao meio. Eu sempre falo, as frutas maiores, a manga, por exemplo, sempre cortado ao meio. Uma mamão, essas menorzinhas pode ser inteira. Sempre uma porção corresponde a uma unidade. Aí é bom, porque dá uma saciedade, né? Eu amo abacate, avocado e dá um soninho gostoso depois. E o abacate, ele pode ser consumido como sobremesa. É importante falar que não é para pôr açúcar, né? Ou comer com algum tipo de adoçante, ou comer in natura para sentir o gosto mesmo. E sabe que depois que a gente começa a comer sem adoçante, sem açúcar, a gente vai percebendo que tem sabor. E aí o abacate fica tão gostoso, vale a pena testar isso. Assim como o café. Eu aprendi a tomar café sem nada agora e eu acho tão mais gostoso. É acostumar o paladar. É acostumar o paladar. E o abacate, para quem não quer comer sem açúcar, dá para fazer guacamole, né? Então pode colocar todos os temperinhos, pode pôr cebola, tomate e comer junto com a salada, por exemplo, Sim. ou com uma carne, caso não queira comer como sobremesa. Que também fica gostoso. Gente, que aula, hein? Que aula sensacional. E aqui um monte de dicas pra gente tratar, evitar, prevenir a celulite. Olha, não pode perder. Tem que colocar em prática. Já temos perguntas. E olha, a primeira delas é o seguinte: ovo de manhã no café faz bem? Meu nome é Juliana, sou do interior de São Paulo, em Guararema. Obrigada, Juliana, pela participação. Sim, o consumo de ovo, como eu mostrei aqui no exemplo, ele é indicado porque o ovo é rico em proteína, por conta da clara, por conta da gema, que também tem gordura, vitamina D, biotina, uma série de nutrientes. Então, o ovo ele pode ser consumido em qualquer horário, café da manhã, no almoço, no jantar. Óbvio que é importante analisar. Se você não tem nenhuma alteração em exames de sangue, você pode comer uma quantidade maior de ovos. Se tiver alteração, é preciso perguntar para o nutricionista ou para o médico qual é a quantidade. Mas para uma pessoa saudável, não há contraindicação nenhuma do consumo do ovo pela manhã. Ok. Próxima pergunta da Josiane, de São José do Rio Preto. Ela diz assim: tenho um pé de estévia, posso consumir como adoçante? Sim, é ótimo, é o mais natural possível. Para quem não sabe, stevia é um tipo de adoçante, é o que a gente mais indica em consultório, porque é um adoçante natural. São folhinhas, como se fosse manjericão, hortelã, e tem sabor doce. E eles fazem o adoçante na indústria com essas folhinhas. Só que se você tem o pé de stevia em casa, Melhor, você né? pode pegar essa folhinha, você pode colocar no chá, pode colocar no café. Ele vai dar um dulçor, vai dar um sabor docinho, e você vai estar consumindo algo que não passou por processamento, que não foi para a indústria, que é melhor bem ainda. natural. Olha que show. Isso é privilégio, E dá hein? para comprar e ter em casa. A stevia gosta mais de ambiente mais friozinho, então mais no sul ela se adapta melhor. Mas dá para ter numa hortinha em casa, Aí se você vê, ela é de quiser. São José do Rio Preto, lá é bem quente, ela tem, né, o pezinho E de você pode stevia comprar dela. ela sequinha também em Tá. lojas de produtos naturais. Próxima pergunta: chia, gergelim, linhaça, amaranto e outras sementinhas, posso comer em qual momento do dia? Um abraço, Cláudia, sou a Isabel, moro em Bananeiras, na Paraíba. Um beijo pra você, um beijo pra toda a turma da Paraíba. Chia, linhaça, pode ser colocado nos lanches intermediários, até sobre a salada, se você quiser deixar a salada mais crocantinha, você pode colocar. Pode colocar junto no iogurte, no arroz dá para colocar um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça. Você pode colocar onde quiser, porque elas não têm gosto, né? Então, numa sopa você pode pôr. O amaranto, ele é parecido com a aveia. Então, você pode pôr também junto com o iogurte, você pode pôr num suco verde, você pode jogar sobre o abacate. Eu aumento muito o teor calórico dos alimentos quando eu coloco essas sementinhas? O amaranto, ele tem teor de carboidrato elevado. As sementinhas não vai fazer muita diferença, porque você não vai conseguir pôr muita chia, até porque ela dá uma inchada, né? Ela absorve um pouco de água. Então, você vai colocar uma colherzinha de sobremesa de chia, uma colher de chá de linhaça, então o valor calórico não fica muito alterado. Até a linhaça, se ela for só a semente, você vai eliminar. Você só vai auxiliar o trânsito intestinal, porque nós não digerimos aquela semente. Se for a farinha de linhaça, você está consumindo o ômega 3 que tem dentro da farinha, da sementinha. Então, aí o valor calórico fica um pouquinho maior, mas é uma diferença pouco significativa, não fará grande diferença. Perfeito. A Márcia, de Nova Friburgo, pergunta o seguinte: a cafeína ajuda no aumento da celulite? Ou como é esse processo em relação ao consumo da cafeína? Então, a gente colocou o cafezinho ali porque ele tem substâncias que auxiliam na redução dos processos inflamatórios. Só que
como eu disse, moderação. Não tomar 1 litro de café, né? Porque a cafeína é um estimulante, ela pode fazer com que você diminua a qualidade do sono, diminuindo a qualidade do sono. Você não tem reposição de hormônios durante a fase noturna, que auxiliam em vários processos metabólicos e vai ter mais celulite. Consumir cafeína com moderação e ajuda na redução da celulite e no emagrecimento. Já tem até muitos cremes com cafeína, né? Para celulite. Para celulite, então é bom para evitar. Vamos lá, próxima pergunta. Olá, estrias e celulites não são muito comuns em homens. Após os 40 anos, tem alguma alimentação mais específica para envelhecer mais conservado? É o Daniel Ulisses de Melo Ribeiro, ele é do Residencial Morumbi, lá em Anápolis, no Goiás. O homem, ele não tem tanta celulite, estria, a gente consegue ver alguns homens que apresentam quando tem alteração de peso. Por que homem não tem? Porque ele tem uma estrutura de pele diferente. As fibras da mulher, elas são em pezinhas. Então, fica mais fácil de ter buraquinhos. As fibras de colágeno, de elastina do homem, elas são assim, na horizontal. Então, fica mais difícil ter, além da questão hormonal, porque nós temos o estrogênio, que é um dos hormônios que favorecem o desenvolvimento de celulite. Tanto para o homem quanto para a mulher, alimentação baseada em alimentos que venham da natureza. Frutas, verduras, legumes, carne para quem come carne, ovos, leite, derivados para quem não tem nenhum tipo de restrição. E o consumo com moderação da bancada que a gente mostrou aqui. Ok, próxima pergunta é do Everton, ele mora em Igarapava, São Paulo. Gostaria de saber se a cenoura é boa mesmo para visão. Sim, tem vitamina A e a vitamina A ajuda na nossa visão, né? Então, a cenoura e outros alimentos que têm a mesma cor da cenoura, que são ricos em vitamina A, auxiliam na saúde da visão, que é muito importante, porque a gente cuida de tanta coisa e às vezes esquece. E muitas doenças, elas são descobertas com alterações na visão. Então, cuidar da saúde da visão é extremamente importante. Sabe que eu sempre que vou ao oftalmologista, a gente conversa sobre isso, né? As pessoas não têm hábito, elas só vão ao oftalmologista quando elas começam a perceber que estão enxergando menos, aí querem pôr óculos, mas é importante medir também pressão, né? Pressão, porque tem o glaucoma, diabetes, algumas doenças neurológicas começam com alteração em visão, então a saúde da visão é extremamente importante, como a saúde de todo o resto do corpo. Bom, próxima pergunta é da Valéria, ela é de Matão, no interior de São Paulo. O suco verde a gente pode tomar no lanche da tarde ou tem um horário correto? Pode ser no lanche da tarde. Eu costumo orientar para os meus pacientes em consultório pela manhã, porque de manhã é o momento ideal para você estimular o funcionamento do intestino. E como o suco verde tem bastante fibra, eu oriento sempre não coar, principalmente se coloca a couve, colocar os talinhos, ele vai ficar mais grosso, mas vai ter mais fibra e mais nutrientes. Eu indico pela manhã para estimular o funcionamento intestinal, porque fisiologicamente é melhor. Mas, se você quiser consumir, porque não dá para consumir de manhã, sai correndo, não tem como introduzir de manhã, é melhor consumir à tarde do que não consumir. Olha lá, perfeito. Melhor consumir à tarde do que não consumir. Próximo, a Patrícia do Rio de Janeiro quer saber se a linhaça ajuda a emagrecer. Existe essa história, alimentos vilões e alimentos mocinhos. Não tem nenhum alimento que ajude a emagrecer se não houver uma estruturação do seu dia a dia e mudança dos hábitos alimentares. Aumentar a atividade física, comer alimentos saudáveis, sem excesso de gordura, principalmente gordura hidrogenada, sem excesso de açúcar, sem excesso de farinhas brancas. A linhaça é ótimo para o funcionamento do intestino, tem o ômega 3 dentro da linhaça, mas se você consumir só a linhaça não vai te fazer emagrecer. Não existe nenhum alimento que emagreça. Os alimentos têm nutrientes e propriedades que podem ajudar no emagrecimento, mas eles consumidos isoladamente não vão resolver o problema do excesso de peso. Eu tenho uma outra pergunta, está relacionada a essa resposta, mas vou fazer. Meu nome é Jane, tomo suco de limão todos os dias. É verdade que ajuda a emagrecer? É o que eu disse, né? Nenhum alimento vai levar ao emagrecimento se não houver uma reestruturação dos hábitos alimentares e diminuição do sedentarismo. E qual é a função desse limão espremido de manhã, do limão na água, que tá tão em moda, né? Todo mundo toma, inclusive eu. O limão, as pessoas falam que ele vai acidificar o sangue, só que isso não tem comprovação científica. O limão é rico em antioxidantes, ajuda na saúde, na parte imunológica, mas não existe comprovação científica. O que é a comprovação científica? Estudos que mostrem que ele é efetivo para evitar uma série de coisas e até levar ao emagrecimento.
Até eu estava no dentista semana retrasada e ele falou que o que está aparecendo de mulheres com o esmalte dos dentes totalmente desgastados pelo consumo excessivo de limão, ele vê o esmalte e ele pergunta: você está tomando limão em jejum? A pessoa fala: estou. Então, você pode consumir o suco de limão para ter antioxidante, para ter vitamina C, mas não necessariamente para o emagrecimento. A gente não tem comprovação disso. Quando você toma o suco de limão, normalmente você se propõe a fazer uma dieta, fazer atividade física e você atribui que o limão foi o que resolveu. Para a saúde, é excelente, eu não estou falando que é para tirar. Só evitar de tomar ele puro, e com muita frequência, todos os dias, por conta da questão dentária, só por conta disso. Mas o limão é um excelente alimento, mas não vai levar sozinho ao emagrecimento. Perfeito. Gostaram? Que eu amei. Adoro quando você vem, é sempre muito bom, a gente aprende muito com a Carol, né? E olha, se você quiser conversar com a Carol pessoalmente, ela está no site caroline.trevisan.com.br e no Face Caroline Trevisan Nutricionista, no Instagram Caroline Trevisan. Se você quiser ligar para marcar um bate-papo, 11 2129 6635 ou 11 99719 4249. Muito obrigada, Carol. E até a próxima. Muito bom aprender, olhar todas essas delícias aqui. É bom saber que de vez em quando a gente pode comer uma balinha, não é verdade, gente? E é bom a gente também entender a estrutura da pele. Eu gostei muito quando a Carol explicou a questão da celulite, que ela mostrou a camada do colágeno. Você viu que quando a gente tem pouco colágeno, a coisa fica complicada? A pele fica mais ondulada e aí forma as celulites?